A manticora, figura mitológica intrigante, é descrita como uma criatura majestosa e temível, exibindo uma fusão única de características distintas. Seu corpo imponente é reminiscente do leão, representando força, coragem e ferocidade. Essa parte leonina da manticora confere à criatura uma presença imponente, associada à realeza e ao domínio territorial. O rosto humano da manticora adiciona uma camada de complexidade à sua aparência, criando uma conexão entre o mito e a humanidade. O rosto expressivo e muitas vezes dotado de características intensas ressalta a dualidade da criatura, sugerindo uma inteligência e perspicácia que ultrapassam a mera ferocidade animal. A característica mais distintiva da manticora é, sem dúvida, sua cauda de escorpião. Esta adição única à anatomia da criatura não apenas acrescenta um elemento de perigo iminente, mas também simboliza o veneno e a letalidade. A cauda de escorpião é frequentemente associada a poderes mágicos ou à capacidade de infligir ferimentos mortais, tornando a manticora uma figura temida nas narrativas mitológicas. Ao longo da história, artistas têm interpretado visualmente a manticora de diversas maneiras. Representações antigas, encontradas em esculturas, pinturas e relevos, muitas vezes destacam a imponência do corpo de leão, a humanidade no rosto e a ameaça mortal da cauda de escorpião. Em tempos mais modernos, a criatura foi reinterpretada em diversas formas de mídia, incluindo ilustrações em livros, filmes e jogos, cada uma acrescentando sua interpretação única às características físicas da manticora. A descrição física da manticora, com seu corpo leonino, rosto humano e cauda de escorpião, é um exemplo impressionante de como as culturas antigas deram vida a criaturas mitológicas que evocam uma mistura de temor e fascínio. Essas características, combinadas de maneira única, contribuem para a singularidade da manticora no vasto panteão de criaturas lendárias que capturam a imaginação ao longo dos séculos. A manticora, apesar de sua origem central na mitologia persa, manifesta-se de maneiras diversas em mitologias ao redor do mundo, evidenciando a capacidade de adaptação e reinterpretação dessa criatura lendária. Ao explorar suas diferentes origens e variações culturais, é possível notar como a manticora é percebida de maneira distinta em diversas culturas, contribuindo para a riqueza e complexidade do folclore global. Na mitologia persa, a manticora era frequentemente associada às regiões da Ásia Central, sendo descrita como uma criatura com características semelhantes às apresentadas no roteiro inicial: corpo de leão, rosto humano e cauda de escorpião. Nessa tradição, a manticora era muitas vezes retratada como uma figura mítica que habitava regiões selvagens e inexploradas. Ao viajar para o Ocidente, a manticora encontrou seu espaço nas mitologias gregas e romanas, onde suas características foram incorporadas e adaptadas. Embora a manticora persa fosse temida, a versão grega muitas vezes incluía elementos mais simbólicos, associando-a a desafios heróicos ou como guardiã de tesouros. Em outras partes do mundo, variações da manticora surgiram com características únicas. Na mitologia egípcia, por exemplo, algumas criaturas míticas compartilham semelhanças com a manticora, incorporando elementos de leões e escorpiões, embora a configuração exata possa diferir. A interpretação desses elementos nas mitologias africanas, asiáticas e americanas também oferece perspectivas fascinantes, destacando como a manticora transcende fronteiras culturais. A forma como a manticora é percebida varia consideravelmente. Em algumas culturas, ela é vista como uma ameaça real, uma figura temível associada a desastres naturais ou infortúnios. Em contraste, em outras tradições, a manticora pode ser interpretada como uma criatura mágica ou espiritual, com propriedades místicas e ligadas a mitos fundacionais. Os mitos e lendas que envolvem a manticora oferecem narrativas envolventes, muitas vezes permeadas por elementos de desafio heróico, perigo iminente e a intriga do desconhecido. Ao longo das eras, a manticora se tornou uma protagonista ou antagonista em muitas histórias mitológicas, cativando audiências com sua presença imponente e características únicas. Um mito frequentemente citado envolvendo a manticora é o da jornada do herói. Nessa narrativa, um herói corajoso é desafiado a enfrentar a manticora como parte de uma busca ou missão. A criatura, muitas vezes guardiã de tesouros valiosos ou terras inexploradas, representa um obstáculo formidável a ser superado. A resolução desse conflito muitas vezes culmina em crescimento pessoal para o herói.
que triunfa sobre a Manticora, simbolizando a superação de desafios e o alcance de maturidade. Outras lendas frequentemente associam a Manticora a encontros místicos ou espirituais. Em alguns mitos, a Manticora é retratada como uma figura mágica capaz de conceder bênçãos ou maldições, dependendo da interação com aqueles que a encontram. Essa abordagem destaca as diversas facetas atribuídas à criatura, indo além de sua natureza temível para incorporar elementos mais complexos e simbólicos. A influência da Manticora na narrativa muitas vezes se estende além do confronto direto com heróis. Em algumas histórias, a criatura é parte integrante da mitologia local, conectada a eventos históricos ou à fundação de cidades. Sua presença, mesmo quando não é o foco principal, adiciona uma camada de mistério e maravilha ao universo mitológico, contribuindo para a riqueza do folclore local. Em mitologias orientais, a Manticora pode ser associada a ideias de equilíbrio e dualidade, representando forças opostas que coexistem. A criatura pode servir como mediador em disputas cósmicas ou como guardiã de conhecimentos esotéricos. Esses mitos oferecem uma perspectiva diferente, destacando como a Manticora pode desempenhar papéis variados. Na mitologia grega, embora a Manticora não seja uma figura proeminente, sua influência pode ser rastreada e conectada a outras criaturas mitológicas, mais notavelmente a Quimera. A Quimera, uma figura complexa com corpo de leão, cabeça de cabra e cauda de serpente, compartilha semelhanças marcantes com a Manticora, principalmente em relação à fusão de características animais distintas. A possível influência da Manticora na criação da Quimera pode ser interpretada como uma evolução mitológica, onde elementos de diferentes tradições e culturas se entrelaçam para formar novas narrativas. A presença da Manticora, com seu corpo de leão e cauda venenosa, pode ter contribuído para a concepção da Quimera. Incorporando elementos adicionais, como a cabeça de cabra e a serpente na cauda, para criar uma criatura ainda mais extraordinária e complexa, as conexões entre a Manticora e figuras mitológicas gregas podem ser vistas não apenas na Quimera, mas também em contextos mais amplos. A Manticora, como guardiã de tesouros e terras inexploradas, compartilha características com outras figuras mitológicas gregas associadas a desafios heróicos, como o leão da Nemeia ou o cão de três cabeças, Cérbero. Essas criaturas, muitas vezes vinculadas a tarefas hercúleas, simbolizam obstáculos formidáveis que os heróis gregos devem superar em suas jornadas. Além disso, a Manticora pode ter influenciado a concepção de quimeras mitológicas em geral, contribuindo para a riqueza e diversidade do panteão grego. A habilidade de criaturas míticas compartilharem características entre si ou se influenciarem mutuamente destaca a natureza dinâmica e evolutiva da mitologia, onde elementos são continuamente reimaginados e entrelaçados ao longo do tempo. Embora a Manticora não seja tão proeminente quanto algumas outras figuras mitológicas gregas, sua possível influência na criação da Quimera e suas conexões com outras criaturas destacam a complexidade e interconectividade do panteão mitológico grego. A presença da Manticora na cultura popular transcende fronteiras mitológicas, encontrando expressão em uma variedade de formas de mídia moderna, incluindo filmes, jogos, literatura e muito mais. Suas representações nesses meios revelam a versatilidade da criatura mítica, adaptando-se a diferentes contextos narrativos e estilos criativos. Literatura. Na literatura moderna, a Manticora aparece em diversas obras, muitas vezes como uma criatura mágica e misteriosa. Autores contemporâneos exploram suas características únicas para criar mundos fantásticos e aventuras emocionantes. Livros de fantasia, como séries de romance mitológico, frequentemente incorporam a Manticora como um elemento cativante, dando vida a novas histórias e interpretações. Cinema. O cinema também abraça a Manticora como uma fonte de inspiração. Em filmes de fantasia épica, a criatura é muitas vezes visualmente reimaginada, combinando elementos realistas com toques de ficção. Sua presença em cenas de batalha ou como guardiã de locais secretos adiciona uma dimensão visual única às narrativas, destacando seu apelo como figura mitológica em um contexto moderno. Jogos. Jogos de videogame exploram a Manticora como inimigo formidável ou aliado mágico. Em jogos de RPG, role-playing games, por exemplo, a criatura pode servir como um chefe desafiador, exigindo estratégia e habilidade para ser derrotada.
A manticora também aparece como uma invocação ou mascote em jogos que incorporam elementos mitológicos, adicionando um toque de fantasia aos enredos. Arte contemporânea. A manticora é frequentemente representada na arte contemporânea, onde artistas visuais exploram sua aparência única. Pinturas, esculturas e ilustrações capturam a essência da criatura de maneiras inovadoras, muitas vezes reinterpretando suas características para se alinhar com estilos artísticos modernos. Essas representações contribuem para a percepção cultural da manticora como uma figura mitológica temporal. Cultura pop e entretenimento. A manticora não está limitada a formas tradicionais de mídia, ela também permeia a cultura pop de maneiras surpreendentes. Em programas de televisão, quadrinhos e até mesmo brinquedos, a criatura pode ser encontrada, muitas vezes em contextos humorísticos ou como parte de universos ficcionais expandidos. Essas adaptações demonstram como a manticora continua a inspirar a imaginação e criatividade em diversas formas de entretenimento. A análise das adaptações modernas da manticora destaca sua versatilidade e a capacidade de se integrar a diferentes gêneros e estilos. Seja como uma ameaça formidável em um filme de aventura épica ou como um aliado mágico em um jogo de fantasia, a manticora mantém sua presença marcante, continuando a cativar audiências ao redor do mundo e mantendo viva a tradição das criaturas míticas na cultura popular contemporânea. A manticora, com suas características únicas e presença imponente, é frequentemente associada a significados simbólicos profundos que variam de acordo com as culturas que a incorporam em suas mitologias. Ao explorar esses possíveis significados, podemos vislumbrar as interpretações e valores atribuídos à criatura mítica pelos povos antigos. Em algumas culturas, a manticora é vista como um guardião feroz, simbolizando a proteção de terras inexploradas ou tesouros valiosos. Sua natureza letal e aparência majestosa sugerem a ideia de limites a serem respeitados, alertando intrusos sobre os perigos de ultrapassar fronteiras ou invadir espaços sagrados. Essa interpretação destaca a manticora como um guardião da ordem cósmica. A cauda venenosa da manticora pode ser interpretada como uma representação da dualidade da vida, incorporando tanto aspectos perigosos quanto curativos. Em algumas tradições, a criatura é vista como um símbolo da cura espiritual, onde a superação de seus desafios pode levar a uma transformação positiva. Esse aspecto da manticora pode ser entendido como uma metáfora para a jornada humana em busca de equilíbrio e cura interior. Outra interpretação simbólica da manticora pode estar associada à fusão de características animais e humanas, representando a complexidade da natureza humana. A presença do rosto humano na criatura pode simbolizar a dualidade da inteligência humana e instintos animais, apontando para a luta constante entre razão e impulsos naturais. Teorias sobre como a manticora era interpretada pelos povos antigos sugerem que ela poderia servir como um catalisador para explorar medos culturais e mitigar ansiedades. A representação da manticora como uma criatura formidável e desafiadora pode refletir as incertezas e perigos percebidos pelas sociedades antigas, oferecendo uma narrativa mitológica que personifica esses temores. Além disso, em culturas que valorizam o equilíbrio entre a natureza selvagem e a civilização, a manticora pode personificar essa dualidade. Sua fusão de características animais e humanas destaca a interconexão entre o mundo natural e o humano, recordando às sociedades antigas a importância de manter um equilíbrio harmonioso com a natureza. Em resumo, os possíveis significados simbólicos atribuídos à manticora abrangem uma ampla gama de interpretações, refletindo as complexidades das culturas que a incorporaram em suas mitologias. Essas interpretações fornecem uma janela fascinante para as preocupações, valores e filosofias das sociedades antigas, oferecendo-nos uma compreensão mais profunda da função das criaturas míticas na formação do imaginário humano ao longo do tempo. Se você gostou desse vídeo e deseja explorar mais conteúdo relacionado à mitologia, ao sobrenatural e a outros tópicos fascinantes, não hesite em se inscrever no canal. Deixe seus comentários abaixo com perguntas, sugestões ou compartilhe suas próprias histórias e experiências. Além disso, ative o sino de notificações dessa forma. Você nunca perderá um novo vídeo e estará sempre atualizado com nosso conteúdo.